Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao CompasCast, podcast da Compass. Meu nome é William Rames. Fala pessoal, eu sou o Saulo, bem-vindos ao podcast da Compass. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, faço parte do time da DigitalSat. Somos um dos 6 distribuidores master da Ubiquiti, que hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui sobre Isso esse aí. assunto que é bem completo, mas é Uhum. mais simples do que parece. Sim, complexo é Sou o nome. só o nome. A gente vai simplificar aqui um pouquinho para todo mundo. Bem, como você falou, né, você faz parte de um distribuidor. Queria que você falasse um pouquinho da DigitalSat. A gente já conhece, que são os nossos fornecedores, mas falar um pouquinho sobre a DigitalSat, quem que ela é. Hoje eu faço parte do time de projetos, né? Atuo na parte mais comercial Uhum. atualmente, né? Só que vocês entendem bem que quando a gente lida com projeto, você não é só o comercial, você também é um analista, você também ajuda a desenvolver, você entende a dor do cliente, você se coloca, né, no Uhum. lugar do cliente. Então, hoje eu atuo como executivo de vendas na parte literalmente comercial, mas a análise, o desenvolvimento, esse apoio você nunca abandona. Sim. Então, hoje nós temos todo um time com mais de 10 pessoas focado na parte de projetos para Uhum. auxiliar vocês, nossos clientes, e também os clientes finais, a desenvolver, a masterizar todos esses projetos. E qual seja o porte, grande, médio, pequeno, coisa simples. Nosso propósito é auxiliar. A DigitalSat ela está há mais de 25 anos no mercado, distribuindo tecnologia desde 1997, né, no mercado. Então, nós hoje estamos com 11 filiais, incluindo o nosso centro de Uhum. distribuição, toda Santa Catarina e uma filial no Rio Grande do Sul, na cidade de Gravataí. Então, isso possibilita com que nós tenhamos muito mais facilidade de entregar e auxiliar, né? Uhum. Toda essa parte, seja um módulozinho Wi-Fi para tu fazer a tua automação em casa, uma câmera simples, uma câmera com uma inteligência artificial, ou o nosso foco da conversa de hoje, a parte de redes, a infraestrutura, enfim. Sim. Então, essa logística é muito mais fácil de se executar quando temos, né, as filiais espalhadas por todo o estado. Da capilaridade, né? A claridade, com certeza. Sim, legal. E hoje a gente vai estar falando de Wi-Fi, um pouco mais focado na questão da Ubiquiti, né, que é uma marca global aí que vem inovando, trazendo tecnologia, né, e rompendo algumas barreiras aí, né. Então, desde que eu acho interessante, desde a entrega do produto, como o equipamento chega para você, né, até as configurações, a usabilidade. Então, ele é um equipamento que traz uma experiência, né, bem diferente do que é o padrão que a gente está acostumado aí ver de diversas fabricantes aí, que nem a gente brinca, né? Se o cara que for pegar o equipamento para instalar não souber, não for master em programação, o cara vai olhar e vai dizer, cara, eu não sei nem por onde começar, né? E a gente percebe que a Ubiquiti, ela tem pelo menos o que aparenta para mim, ela tem o intuito de trazer essa Praticidade, digamos assim. praticidade, mas me fugiu a palavra, mas é como se fosse tornar mais popular essa questão dos Wi-Fi sem uma grande complexidade, né? Mas eu também queria que você falasse um pouquinho sobre a Ubiquiti, né? Quem é mais do meio já conhece, já vai saber quem que é, né? Mas para quem não conhece, conhecer um pouquinho da marca que a gente vai estar falando hoje, né? Muito interessante esse gancho que você deixou para mim, porque eu vim relembrando, porque você vai conhecendo mais da marca, tu vai entendendo e algumas curiosidades são muito bacanas de compartilhar. A Uhum. Ubiquiti, ela tem pouco mais de 20 anos. Ela foi uma startup fundada em 2005 ou 2006, não quero mentir aqui, e poucos anos depois, menos de 10 anos, ela já era uma empresa que tinha um valuation de mais de US$ 1 bilhão. Nossa. Então, uma empresa que cresceu muito rápido e ela Uhum. se popularizou muito por conta disso que você acabou de dizer. Eu costumo brincar dizendo que ela vai sempre na contramão do pessoal. Então, se as outras empresas que estão ali no top 5 de market share, de parte de Wi-Fi no mundo, elas estão sempre focadas em grandes projetos, em grandes indústrias, na parte de, ah, sei lá, universidades. A Ubiquiti ela já veio na contramão. Ela já foi para a SMB.
os pequenos e médios empreendimentos, projetos, a linha home, né, nossa linha de cotidiano. Então, hoje atualmente ela está ela é a top 4 de Uhum. vendas no mundo, Sim. É um número bem expressivo, né? trabalhando só em SMB. Então você pensa, cara, se eu estou trabalhando numa indústria, vamos usar valores cheios aqui. Eu vou provavelmente precisar de um equipamento que ele teria um valor de uns R$ 10.000. Uhum. Enquanto a Ubiquiti, ela vende o preço médio, ticket médio é uns 1.000, 1.500, 2.000. Então, assim, você já vê que é uma disparidade muito grande, Sim. uns 500% de diferença. Para Uhum. ela estar no top 4, cara, É ela um tem que volume. confiar muito no produto. Outra curiosidade bem bacana é que o dono, o Pera, que é o desenvolvedor e o CEO da Ubiquiti, ele trabalhava na Apple. Então ele saiu da Apple para Sim. fundar sua própria startup. Por isso que hoje, se você pegar não o algoritmo, mas a identidade visual deles e Sim. até mesmo a caixa do produto, te Sim. remete Bem muito da Apple. similar. Exatamente. Bem Por quê? Uhum. É algo mais minimalista, é algo mais simples de mexer e é simples. Justamente para quê? O usuário não precise, entre aspas, né? Vou deixar esse ponto para voltar aqui. Ele Uhum. não precisa necessariamente ter um conhecimento tão avançado na parte do Wi-Fi. Sim. Ele Por quê? consegue fazer o básico. Exatamente. Cara, eu quero colocar na minha casa. Qualquer usuário vai conseguir fazer. Ele vai precisar criar uma conta, vai escanear um QR Code ou acessar a sua controladora que ele tenha muito com o telefone e vai ter isso tudo na palma da mão, de uma maneira muito mais simples. Isso Uhum. falando para nossa linha casa, né? Linha Home, home. né? Agora, eu vou trabalhar com isso na minha empresa, aí sim, a Ubiquiti ela não tem um corpo técnico para te orientar. O que Uhum. que eles gostam muito? De trabalho em comunidade. Então, assim, se eu trabalho na Ubiquiti, o meu trabalho não vai ser ensinar para você, vai ser estar próximo. Não vai se ensinar para o Saulo, cara, você tem que ir lá e dar um clique aqui, um clique ali e outro ali. Não. É fazer com que, auxiliando a minha comunidade, criando esse ecossistema propriamente Uhum. dito, os colegas vão se ajudando, vão trocando conhecimentos e todo mundo vai sair ganhando. Por quê? Ela não tem aquela pegada de, cara, você tem que clicar primeiro nesse aqui, depois o passo 2 e o passo 3. Não, você tem que entender o porquê que você está fazendo isso. E Sim. por isso que eles não têm propriamente dito uma equipe de suporte técnico, uma equipe de pré-vendas, mas Uhum. eles trabalham muito com a comunidade. O Samuel, que é um cara fantástico, escreveu vários livros, ele é mestre na parte de literalmente mestre, né, na Uhum. parte de redes, de Sim. computadores, ele fala muito sobre isso. Em alguns podcasts também, nas reuniões que a gente faz com ele. Poxa, a gente não tem tão ativo uma equipe de pós-venda, de Uhum. suporte, para te auxiliar no momento e tal. Em alguns projetos bem específicos, sim. Eles vêm, entram em contato, entram em conjunto, né, conosco Uhum. para auxiliar, né, as empresas a Sim. executarem. Só que o perfil da Ubiquiti é mais esse, comunidades, Uhum. Eles auxiliando o criam um pessoal. ecossistema para, vamos supor, Difundir a desenvolver, né? informação e acaba Exatamente. É. E todo uma mundo coisa. tendo o mesmo conhecimento, digamos assim. Isso pulveriza muito informação e Uhum. traz à tona exatamente aquilo que você estava me falando. Deixa muito mais simples esse processo. Sim. Deixa muito mais tranquilo de você lidar, muito mais tranquilo de resolver algum problema. Não tem toda aquela burocracia que é Você passa por preciso. N1, vai por N2, não, isso daqui é escala, vai por um Exatamente. negócio interno que os caras vão mandar um e-mail, aí os caras vão te chamar e tu nem vai saber com quem ele tá falando, você tá falando com um cara de outro país. Exatamente. E eu não preciso ter aquele conhecimento de linhas de comando como são alguns outros players. Sim. E outro ponto que eles vêm muito na contramão é licenciamento. Uhum. Então, assim, eu tenho ali o meu galpão logístico, que eu vou usar bastante esse exemplo aqui, que eu acredito que Sim. seja bem interessante a gente trabalhar com a parte de galpão logístico, porque é um dos melhores exemplos de Wi-Fi que a gente pode utilizar. Sim. Então, assim, eu tenho o meu galpão logístico e eu quero ter isso de uma maneira muito mais simples. Eu quero ter no meu telefone, o telefone do meu time de TI, Uhum. compartilhado entre eu, que sou o CEO, e o meu time de TI, o meu sócio administrador. Eu consigo ter. Ou eu posso jogar na minha máquina, eu posso jogar para aparecer na minha tela ali de comando da minha equipe. Eu consigo ter tudo isso. Então você consegue ir adaptando de uma maneira muito mais tranquila.
Aí entra um ponto muito interessante, que é como que o Wi-Fi funciona. Porque as pessoas geralmente se batem. Uhum. Que elas vão ver ali, pô, mas a barrinha do meu Wi-Fi tá cheia. Por que que não funciona, Saulo? Por que que não funciona bem? Por que que não tá tendo a conectividade aqui? O que que tá lendo? Aí que vem toda uma outra questão, porque assim, você ter isso de uma maneira muito simples é Uhum. muito bom, maravilha. Só que você precisa entender o porquê disso tudo antes. Então, a maioria dos cursos da Ubiquiti, ela ensina, claro, a mexer no produto. Assim Sim, como outros players também vão ensinar o seu produto. Só que é sim. muito focado em como eu vou utilizar isso, no meio. Porque o Wi-Fi, na verdade, tem gente que fala, é quase que mágica. Mas o Wi-Fi é muito mais física Sim. do que propriamente dita as configurações que eu vou fazer nele ali. Porque eu tenho que entender o meio que eu tô, eu tenho que entender o que que eu quero entregar, o que que eu quero fazer, para quem que eu quero entregar esse Wi-Fi, Uhum. né? Leva em consideração diversos critérios, que nem que você falou, né? Muito físico. Porque, que nem o exemplo, a própria edificação em si. Se tem vidro, se, por exemplo, você vai instalar um Wi-Fi em que a parede é de 30 centímetros. Você vai ter que analisar isso diferente do que às vezes uma parede que é construída em um sistema de drywall ali, que é aquela parede de gesso acartonado e tem uma estrutura ali Um pouco mais dentro, que é fino. um pouco mais fina, né? Ou que nem o pessoal pensar o vidro, eu tô vendo a antena. Daqui a pouco tu tá em 4 salas de vidro que tá passando ali, falei, cara, você não vai receber o mesmo sinal, porque o vidro já vai atrapalhar mais, né? Então tem Exatamente. diversas questões físicas que nem a gente fala, né? Se for olhar, mesma ideia que você comentou, é todo um contexto, são diversas coisas que você tem que levar em consideração na hora de construir, né? Um Porque não é só chega, ponto, vou botar uma antena aqui e tá tudo certo. eu acredito que você já tenha passado por isso, mas ali fazendo automação de toda a casa. Você vai colocar um Wi-Fi no quarto, na suíte, onde tem um closet cheio de espelhos. E a pessoa Beleza? fala, mas não funciona. Mas é um espelho, ele deveria refletir o sinal e pegar no quarto inteiro. Na verdade, o espelho ele absorve o sinal, ele não reflete. É mais uma vez a contramão daquilo Do que que é o lógico, né? popularmente, pela lógica, a gente pensa, cara, mas se eu estou me vendo no espelho, então um sinal ele também vai. Mas isso é Uhum. física? Sim. Ele pergunta, mas tu tá vendo o sinal para dizer que ele vai rebater? Exatamente. Tá, né? Agora, um outro ponto, usando esse mesmo gancho do ver o Aham. dispositivo. Eu estou ali fazendo um projeto para uma universidade, para um Uhum. colégio, para não ser tão, não crescer tanto ainda. Sim. Estou fazendo um colégio ali. O que que o diretor vai falar assim? Não, vamos colocar 2 antenas por corredor. Nesse corredor tu tem 12 salas, 6 de cada lado. Nossa. O sinal ele já vai enfraquecer, porque olha a Uhum. quantidade de paredes das salas que você vai ter, olha a quantidade de conexões que você vai ter. Dentro da sala, tu vai ter toda aquela parte de metal das carteiras e cadeiras. Não sei se aqui vocês chamam carteira, É, chama também, chama. ali, ou enfim, onde Aham. a A criança, gurizada enfim, a senta, né? pessoa está sentada, a carteira e a cadeira tem toda uma estrutura de metal, e isso vai Uhum. influenciando. Então, cada projeto não é uma receita de bolo. Tu sabe ali o que que tu precisa Sim, fazer, com certeza. sabe que o resultado tem que entregar isso aqui, tá? Mas como que eu vou chegar até lá? Então, tu tem que fazer toda uma análise de espectro, tem que fazer toda uma análise do ambiente para entender ele fisicamente mesmo, como que ele Uhum. tá, e aí eu vou pensar em como distribuir isso. Aí você vai chegar assim e falar: ó, seu diretor, a minha, nem minha ideia, mas a minha indicação é para que o senhor coloque um produto um pouco menos potente no corredor, mas coloque um em cada sala. Não, mas o custo vai ser muito maior. Mas você vai ver dentro de cada uma dessas salas tem um switch de 24, de 48 portas, um monte de cabos. Por quê? Quando você vê o produto, a conexão, o cabo mesmo, já te passa uma sensação de que aqui eu tenho conexão. Mas se Uhum. você colocar um ali em cima, você não consegue enxergar que cada um de nós aqui conta como 6 conexões. Eu estou com um Uhum. celular, eu estou com um relógio, eu estou às vezes com um iPad, alguma coisa, estou com um notebook. Não é uma pessoa, são as Sim. conexões que eu tenho. Tudo aquilo que eu envolvo Wi-Fi é É uma uma conexão. requisição para a antena, ela vai me devolver essa informação e aí eu vou ter essa conectividade. Sim. Então tudo isso tem que ser pensado. Agora você vai colocar uma antena que é para 200 conexões.
Você pensa que em cada sala, vamos trabalhar ali com as 6, né? 30. Cada sala vai ter média. uma 30, exatamente, uma média de 30. Qual criança hoje em dia não tem um telefone? É difícil. Ah, mas nas escolas, cara, todos nós já fomos alunos, a gente sabe que para toda regra tem uma exceção. Sim, A não criança pode entrar. O celular vai estar na bolsa, vai estar ligado, escondido na meia, vai estar em conectado, algum vai dar um lugar. jeito. De 30, vamos multiplicar por 6, já deu 180. Fora as crianças que têm o seu smartwatch, fora a criança, ou Uhum. adolescente, ou aluno, enfim, que vai ter ali um notebook, Notebook, um vai tablet. E hoje tem Hoje em muita dia escola que já está optando incentiva pelo isso. não, que já tem Chromebook, né? Chromebook na própria Não se usa sala. mais caderno. Então, os É, alunos veem tudo no Chromebook, os quadros já são interativos, então já dependem também da conexão. E aí, tudo que é passado no quadro já eles podem copiar tirando foto, enfim. sim, Então, toda essa parte tecnológica, principalmente envolvendo escolas, ele precisa realmente de um dimensionamento mais bem adequado, né? pensado, né? exatamente. Então a gente começa a fazer um cálculo. Vamos ficar com os 30 ali, não vamos se ater às Uhum. expansões. Eu tenho 6 salas, isso já deu 180 conexões. Sim, Já está quase que no gargalo ali de uma antena. sim. Isso a gente não está falando nem de velocidade. A gente só está falando de Por- dispositivo conectado. De conexão, exatamente. Aí ele vai lá e limitou a 100 mega, porque é um dispositivo já um pouco mais antigo, não é nem um AC, aqueles equipamentos legados, como a gente chama, Uhum. né? São equipamentos um pouco mais antigos, que não tem o 2.4 e o 5 GHz, Só eles tem o 2.4. não vão chegar até 1 GB de velocidade, eles vão ficar presos ali aos 100, 180 pessoas, tu já está menos de 1 mega para cada um. Poxa, William, eu tenho sinal, mas por que que não está carregando? Até você mostrar tudo isso, você investe um pouco de tempo. Sim, Só que aí a tua indicação, baseada em todas as informações que tu tem, o teu projeto já muda. Por quê? Você vai ter uma conectividade, você vai ter o sinal que já tinha ali, mas você vai estar conseguindo entregar algo de qualidade para a pessoa. sim. Poxa, eu tenho um bom exemplo ali, eu tenho todos os Chromebooks ali. Tá certo que a grande maioria já vem, já vem cabeado, né? Uhum. Mas eu tenho tudo pelo Wi-Fi também. Eu Normalmente os economizo, Chromebooks, eles ficam até num armário em que os alunos vão lá, pegam, sentam na mesa, trabalham, botam naquele armário, o professor leva embora e fica na sala dos professores. Eles não deixam na sala. exato. E outra, eu economizo muito mais com infraestrutura Sim. e utilizando o exemplo aqui de escola, universidade, enfim. Toda vez que tu vai ali, vai plugar o cabinho de rede, cara, ele tem uma vida útil. Uhum. Vai dali 2 meses, Vai quebrar o uma trava. bornezinho já quebrou. Aí tu vai ter que ir lá fazer uma manutenção de 2, de 20. Então, assim, pensando a longo prazo, é muito melhor você fazer um bom dimensionamento no começo para Aham. essas 6 salas aqui e ter em cada uma delas uma antena, né, um access point um pouco menos potente para largura Para de alcance, ambiente, alcance perfeito, para alcance, eu reduzo um pouco, mas para eu concentrar para que aquela galera ali tenha uma conectividade boa, sim, para conseguir manter isso funcionando há muito tempo. sim, Um projeto bem feito de Wi-Fi, cara, ele dura 10, 15, 20 anos. sim. E até aproveitando um gancho que tu falou antes de logística, e agora a gente conversou um pouquinho sobre ensino, que eu acho até interessante que esses dois, eles trazem dois cenários bem opostos. Porque quando você vai para o ensino, que se você tem a sala de aula, tem uma necessidade de pessoas, dispositivos conectados e tudo mais, você tem uma área, às vezes, não tão grande, com uma quantia de dispositivos muito alta e exigindo uma velocidade. E a contrapartida, quando você vai no armazém logístico, normalmente você tem uma área muito grande, Uhum. você não tem tantos dispositivos conectados, mas você precisa de um alcance muito bom. E o tráfego, ele é muito pequeno. Então, falando aqui de dois exemplos que a gente comentou antes, como eles são contrapostos, né? Então, a gente tem um cenário e o outro a gente tem outro. Por isso que nem você comentou, não existe uma receita de bolo. Você tem que entender que você faz, que nem o pessoal chama de célula, né? Que a célula é o alcance da antena, né? Menor, né? Que você falou, que vai dar conta ali. Você não investe, às vezes, em uma antena tão potente, mas que vai te resolver o mesmo problema. Você diminui o valor por antena, mas aumenta a quantia de antenas para dar uma, uma boa qualidade para o usuário. Quando você vai para o armazém logístico, já é o contrário, né? Você tem que investir
normalmente em uma API que tenha um alcance maior, né? E você não precisa ter tanta preocupação, vamos dizer assim, né? Quanto à velocidade, porque normalmente eles vão trabalhar com sistemas de coleta, os famosos coletores, né? Uhum. Que vão estar ali dentro do armazém. Só que esses caras precisam ter sinal full. Não pode ter uma área de sombra, que o pessoal chama área de sombra, que é onde não tem essa cobertura, né? Onde é que é um local que não vai ter uma cobertura de Wi-Fi. Então você tem que levar em consideração a estrutura que é montada, o que está sendo armazenado, onde é que vai ficar essas antenas, né? E aí a gente fala, né? Aí elas às vezes normalmente vão ser mais distantes, elas não vão ser tão próximas. Você acaba tendo um cenário totalmente distinto, Uhum. né, para aplicações. E aí entra o que você comentou antes. É aí entender a estrutura, entender o que tem para poder construir. Porque muitas vezes o pessoal acha que é a receita de bolo. Bota 10 antenas aqui dentro, que está tudo certo. Vai funcionar. Às vezes você bota lá, o galpão tá vaziozinho. Não, funcionou que é uma beleza. E aí o pessoal tem a Ubiquiti, ela tem umas configurações que são bem interessantes, que são de autoprovisionamento, né? E às vezes o pessoal coloca o autoprovisionamento e acha que ele vai fazer mágica. E aí ignora toda a parte de análise, né? Então Exatamente. isso é muito comum, porque o que, para quem faz instalação e é mais comum ouvir falar, é autoprovisionamento de potência e de canal. O pessoal ativa esses dois e fala assim, isso daqui é a receita do sucesso. Ou E quando às ele não vem e vezes não fala é bem assim, por não, aí, mas né? é que eu mexi no canal ali. Aí tu tem lá o canal, largura 20, 40 e 80. Não, vou colocar 80 que é o melhor, né? Ele acabou com o Wi-Fi dele, cara. Piorou o que já estava ruim. Uhum. Não conseguiu melhorar em nenhuma vírgula. Ele só piorou. A parte de sombra ali que você falou é bem interessante porque eu costumo falar que a parte da sombra é como se fosse um guarda-chuva. Uhum. Porque você pensa, eu instalei ele numa determinada altura, não seguindo nenhuma das recomendações, porque cada access point ele é recomendado até uns 6 metros de altura de instalação. Uhum. Cada galpão, ou warehouse, como o pessoal chama, eu tenho ali numa média de 10 a 15 metros, de média. Tem Uhum. alguns que são até maiores. Sim, tem uns Aí de eu, 14. aí eu vou lá e vou instalar esse cara que é no máximo, num pau bravo, a 6 metros, eu vou lá instalar 12. Cara, eu já estou no dobro daquilo que é recomendado. Uhum. Então ali, estou instalado a 12 metros. Aí eu vou pensar assim, cara, eu já vou partir, agora você tá os modelos ali, eu vou partir para o 7, já o Wi-Fi 7. Eu estou investindo, já vou colocar um produto que vai durar 20 anos. Sim. Tá certíssimo. Wi-Fi 7, continua com Wi-Fi 6, tem a Dual Band. Então, Uhum. cara, a tua lógica até aí tá perfeita. Mas eu vou colocar o 7 LR. LR significa Long Range, ou seja, é para ter uma cobertura muito grande em um espaço. Aí eu Uhum. penso, eu vou distribuindo ele em vários pontos e tá coberto. Tá show. Muito pelo contrário. Quando você instala ele muito para cima, ele vai formar como se fosse um guarda-chuva. E aí vai formar a sombra, por quê? Se eu tiver literalmente aqui e o microfone fosse eu, no caso, eu não ia ter nenhuma conexão aqui. Aí vem aqui o pessoal fala: não, mas vamos ver a mágica acontecendo. Eu dou 10 passos, ele começa a conectar, porque ele saiu daquela sombra, porque ele Uhum. está expandindo para os lados e não para baixo, que é onde eu preciso. Então vem um outro ponto. Eu tenho algumas maneiras de fazer isso. E isso está se popularizando bastante, como o pessoal tem dito que agora é uma nova revolução industrial, agora é 4.0, a tech. Uhum. Por quê? Agora eu tenho a parte dos coletores, como você bem disse, e Uhum. eu tenho alguns equipamentos que funcionam de uma maneira autônoma. Então eu tenho uma empilhadeira autônoma, onde eu Sim. não preciso ter um operador. Eu vou lá, mando o pedido para o meu sistema e falo: esse item aqui está na rua tal, né? Que são as ruas ali Uhum. da minha, Do armazém. do armazém. Eu tenho a rua tal, ela vai estar no prédio tal, em tal localização. Então, o meu robozinho, a minha empilhadeira autônoma, ela já sabe qual que é o trajeto que ela vai fazer. Isso pré-determinado previamente, claro, Sim. só que 100% Wi-Fi. E se perde a conexão, Você perdeu a máquina. exatamente. Sim. Aí vai lá e mostra o projeto. Olha, para tu ter essa cobertura perfeita aqui, a gente precisa colocar tal e tal produto nessa localização e esse é um investimento. Poxa, mas ficou muito caro, eu vou colocar ela no teto. Um dia, eu vou ser legal ainda. Um dia que falhar essa operação, ele perdeu no mínimo o dobro do investimento que seria.
Uhum. Porque empresa de logística não para em nenhum momento. Não. Muitas tu tem 3 turnos de trabalho. Se para uma dessas, aí tu começa a botar na ponta do lápis. Teu faturamento diário é tanto. Se você parar por um dia, Qual foi o prejuízo? qual que é o custo? Se falhar por uma hora, se falhar por 30 minutos, já começa a provar que o investimento ele não é tão alto, Uhum. levando em consideração a necessidade que você tem, porque o cara compra um equipamento que é totalmente autônomo, não é um investimento baixo. Sim. E que E nem ele falou, vai ele vai se ter que comprar de pagar, uma empresa específica disso. Então, tipo, ele vai já ter não suas tá. configurações específicas Exato. também. Ele já não tá partindo, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, ele já não tá partindo no negócio que ele, usando uma brincadeira, vai lá e compra na Shopee para poder instalar. Não, o cara tem uma empresa que desenvolveu e também tem um custo em cima disso. E que fez um projeto em cima do armazém dele para ver se faria sentido. Beleza. Aí ele vai lá e coloca um Wi-Fi que é ou muito popular também, o pessoal reclama, cara, mas diz que é até 30 metros eu tenho conexão. Agora pensa que pode colocar no alto de um prédio. Não é assim. Até 30 metros, seguindo as boas práticas de instalação, que é ele ser instalado no teto, você Uhum. consegue até 30 metros de distância pegar ele. Ou seja, eu tenho um espaço de 60 Em metros área aqui. livre. Exatamente, eu tenho um espaço de 60 metros. Se eu colocar ele no meio, num um ambiente perfeito, levando em consideração o espaço físico, eu teria 30 aqui e 30 aqui. Funcionaria. Só que eu também preciso de uma análise de espectro para ver se eu não vou ter aquele sinal cheio no meu telefone e perder a conexão. Um outro ponto muito interessante, uma outra curiosidade, até para o pessoal de casa entender o porquê que às vezes isso não se conecta, é que o dispositivo ele está mandando informação e o nosso Uhum. telefone ele tem que retornar a informação. Uhum. Então, às vezes, o nosso telefone está ali, poxa, mas está com a barrinha cheia. E por que que não manda? Porque às vezes a limitação está no smartphone, que ela não tem a potência para mandar de volta. Uhum. Aí o que que eu tenho que fazer? Aumentar o meu quadro de antenas, de access points. Por quê? Se eu não estou conseguindo fazer com que meu telefone mande informação até lá, eu preciso ter mais um trabalhando em conjunto dele, para ficar mais próximo. Sim. Então, esse é um outro ponto, uma outra curiosidade bem interessante de se falar, porque, poxa, eu instalei meu roteador não, meu access point, bem no meio da minha casa. Eu tenho sinal em todo lugar. E por que que quando eu tô lá no meu closet não funciona? Por que que quando eu tô lá na varanda fazendo meu churrasquinho no final de semana com meus amigos não funciona? Porque às vezes está muito distante, você tem várias barreiras, como você Uhum. comentou, paredes muito espessas. Eu tenho toda uma questão de outros materiais no meio de tudo isso, e ainda pode ser tão longe ao ponto do meu telefone não conseguir retornar a informação. Uhum. Por isso que ele tem o TX e o RX. Ele Sim. transmite e ele Ele recebe. recebe. Fazendo uma analogia, como se você estivesse conversando com alguém à distância, o cara tá com sistema de som e você tá aqui falando na voz normal. O cara vai falar para você, você vai ouvir, Uhum. mas você vai responder para ele, ele não vai ouvir, Que está com muita interferência. porque tem uma interferência. Exatamente. E que nem a gente fala, né? Às vezes a pessoa chama de device, porque, você vai falar de smartphone, computador, dispositivo, mas o dispositivo não tem a capacidade de conseguir responder. Que é uma, como a gente fala, como você mesmo comentou, uma via de mão dupla, né? Você tem que ter os dois lados se comunicando. Aproveitando esse gancho que a gente está falando bastante sobre essa questão de dimensionamento, ter que ser bem feito e muito bem pensado antes da execução. Um case que a gente executou agora no ano passado, ah, um cliente nosso tem uma rede de hotéis e ele tinha Wi-Fi nos corredores, certo? Se não me engano, 17 antenas instaladas. E aí eles fizeram um estudo de caso, porque não estava pegando bem dentro dos quartos, ligaram para a gente, ó, a gente precisa instalar mais 12 antenas aqui para funcionar. A gente foi, fez toda a análise, fez todo o levantamento, reposicionamos, reconfiguramos as antenas. Além de não precisar instalar as 12, nós ainda retiramos duas. E o sinal ficou perfeito, pegando em todos os quartos, nos corredores. Então, assim, a questão do dimensionamento, ele tem que ser muito bem pensado, porque nem sempre quantidade é qualidade, Exatamente. né? Então, Levado em essa questão do consideração, né? estudo, ela é muito importante. Sim, sim, que nem o exemplo, né, que ele comentou, né? Porque que eles tinham, né? Falando de legado, que era o que eles tinham lá de estrutura. As antenas ficavam todas no corredor. O cara foi lá e ativou a potência automática. Uma antena está enxergando a outra. Uhum. O que que ela faz?
ela diminui a potência porque eu estou enxergando a antena do lado. Então, eu estou diminuindo a potência porque se eu aumentar, eu vou invadir essa antena. Só que o que acontece? Não tinha potência suficiente para poder adentrar nos quartos. Aí no quarto estava com um sinal ruim. Obviamente envolveu um quesito de reposicionamento, porque tinha locais que uma antena estava dentro do corredor do quarto, a antena estava, sei lá, a 15 metros, 20 metros de distância, e tinha uma outra que a antena estava a 3 metros de distância uma da outra. Então, tipo, tinha cenários bem distintos. E o que o pessoal ia fazer? Vamos botar mais antena que tá tudo certo, né? E foi o que a gente comentou, né? No final, sobrou antena ainda. Sobrou Sobrou antena. antena para Vão backup. aumentar a quantidade de dispositivo, vão aumentar a potência, vamos botar para torar aqui que alguma coisa vai dar certo. E não é assim, Não. E havia perfeito. uma chance ainda de botar mais antenas e ficar pior ainda o sinal. Com Porque certeza. ia começar a identificar mais antenas e diminuir ainda mais Uma vai o alcance. sobrepondo o sinal da outra, a Exatamente. outra vai tentando. Imagina que cada um de nós aqui estivesse com um megafone. Uhum. Cara, se nós três não soubéssemos a hora que cada um tá falando, mandando uma informação, cara, ia virar um caos. Vai ser só barulho. E ninguém ia entender informação nenhuma, Uhum. né? Então, esses ajustes finos são, assim, sendo mais uma vez bem positivo, uns 85% a solução dos problemas das pessoas. Uhum. O equipamento é bom, você tem um ambiente favorável, mas não está bem configurado. Sim. E aí que entra o pessoal que entende, no caso aqui, a Compass, Uhum. que faça, né, essa configuração, faça essa análise de espectro, faça essa reconfiguração, esses ajustes finos, esses detalhes finos. Porque você chegar a vender e instalar, não é só isso. Não. Por quê? O Wi-Fi está sempre mudando. Às vezes você foi e instalou em uma casa que ainda não tinha mobília. Cara, ali o sinal estava perfeito. Uhum. Veio o arquiteta e botou um espelho gigantesco. Cara, ele já matou teu sinal. Só que você não sabia disso na hora da instalação. Sim. Porque o teu cliente também não sabia, porque ele não tinha Sim. pensado nisso. Então é algo muito. E não são todos os casos, claro, mas é muito natural que isso aconteça, porque é algo orgânico. Você vai mexendo a estrutura, você muda um móvel de lugar, já vai interferir, não interferir negativamente, mas ele vai mudar para bem ou para mal um pouco o teu sinal do Wi-Fi também. Uhum. A estrutura da tua casa, você tem que ter essa noção. Por isso que eu digo que o Wi-Fi ele é muito mais física e ambiente físico do que Uhum. propriamente o Só chega lá e dispositivo. programar. É, porque o meu dispositivo ele vai ser definido baseado nessas duas primeiras informações. Como é que é o meu espaço físico e o Uhum. que a física do ambiente vai me ajudar nisso. Poxa, eu estou fazendo ali um galpão, vamos voltar nesse ponto. Uhum. Estou fazendo ele do zero. Eu só tenho ali as longarinas, como o pessoal chama, né? Não tem Uhum. nenhum equipamento. Cara, eu vou lá e faço um estudo e eu sei que eu vou precisar de X quantidades do X produto. E tá perfeito. Só que ninguém me avisou, Saulo, que eles iam armazenar metal. Aí passa 6 meses. Depois que foi feita a instalação, foi feita a integração do dispositivo, que foi feito todo o ajuste fino, ligo o Uhum. dono da empresa. Cara, não tá funcionando o Wi-Fi. Meu coletor não funciona de maneira nenhuma. Não, vamos fazer uma visita. Aí tu chega lá, tem um monte de metal em cima das longarinas. Isso tudo interfere. Então, por isso que eu digo, tu tem que fazer uma outra análise sabendo do que vai ser a empresa e tudo mais. É muito diferente, por exemplo, uma empresa que, sei lá, um galpão logístico de pneu. É mais tranquilo. Uhum. Ele não vai interferir tanto. Vai interferir, claro, mas não tanto quanto uma empresa, uma Sim. metalúrgica. Poxa, então tudo isso tem que saber o ambiente físico, aquilo que vai ser no futuro. Você tem Sim. que fazer quase que uma consultoria do passado da empresa, do que eles querem para o presente e o que eles Eles vão pensam em fazer para o expandir. futuro. Até trazendo um cenário que a gente participou, que a gente auxiliou uma empresa de indústria 4.0, que é bem interessante, que é o quê? Eles são uma malharia, são uma tinturaria, na verdade. Eles fazem tingimento de tecidos para outras confecções. E aí eles estavam automatizando, eles construíram um prédio, contrataram uma empresa, instalaram um Wi-Fi, 4 antenas por andar, 4 andares. Os robôs entravam nos elevadores, faziam as coletas e traziam para o pessoal fazer o tratamento, que vinha em rolo, eles desenrolavam para ir para a parte de tingimento, né? Tem, tudo bem. A empresa fez, colocou lá os APs, e ok, 4 APs por andar, numa distribuição, né? Vamos supor, né? 4 assim e 4 equidistantes entre si, ok.
A princípio, tudo certo. Só que aí veio um detalhe, né? Os robôs que faziam a movimentação, ficavam no chão, ficavam próximos ao chão. Então, eles vinham, entravam dentro da estrutura que faziam a coleta, as antenas ficavam na parte de trás, expostas ainda assim, erguiam aquele, aquela estrutura e movimentavam. Só que aí tinha um detalhe, era uma estrutura de 2 metros de metal, que era uma grade de metal que eram colocados os tecidos dentro. E aí tu ia na parte do armazém, eles tinham 2 metros de altura, o armazém tinha 2 metros e, acho que 3 metros de altura, e eram 3 metros de altura estavam as antenas, uma vastidão de estrutura metálica e os robôs andando embaixo no meio. Vai funcionar? Não vai funcionar. E aí, novamente, tudo no automático. Não funcionava. Tá dando problema, e aí, aí a gente não foi acionado pelo cliente final, a gente foi acionado pela empresa que fez a contratação, que passou a especificação dos APs que eles usaram para fazer a configuração. Só que lá eles estavam, vou usar esse termo, um cenário ideal. Estava só o robô, visada direta para o AP, nenhuma estrutura metálica, tudo lindo e maravilhoso. Aí a gente foi lá, analisou, olhou, falou, olha, aqui tem isso, tem aquilo, vamos ver o que dá. E a gente fez todo o mapeamento na estrutura, levantou os pontos, fez a sugestão. Aí a gente fez basicamente o quê? Conseguimos manter a quantia de equipamentos, mas geramos uma redistribuição, porque a forma como eles estavam colocados, eles estavam muito próximos. As potências estavam todas no automático, então, próximos, potência no automático, a célula ficava pequena. Nos cantos, não tinha quase sinal. Então a gente fez toda uma redistribuição dos APs em todos os andares e fizemos uma reconfiguração. Resolveu o problema. Não precisamos incluir novos APs. Tinha uma possibilidade de a gente incluir mais APs e diminuir as células, né? A gente faria elas menores, mas os robôs eles tinham que eles chamam de missão, né? Quando ele vai, ele pega um produto e leva a determinado local. Então eles tinham um problema quando eles chegavam que eles erguiam e eles recebiam uma missão, porque eles saíam da estação, iam e pegavam um tecido, essa era uma missão, e a outra missão era retornar, né? Mais ou menos isso que o pessoal lá me explicou, né? Porque eu também não entendo muito bem dessa parte. E eles falavam que quando eles iam enviar essa missão, que eles estavam lá embaixo do gradil para erguer, aí eles começavam a ter problema. E a gente, beleza, reconfigurou e resolvemos o problema. Então, até hoje rodando. Que é justamente o que tu comentou do transmitir e receber sinal, né? Sim. Às vezes até recebia, mas não conseguia transmitir de volta. Conseguia Não consegui dar transmitir de o volta. ok. É que nem você falou, toda uma estrutura metálica é tecido. Não, tecido não vai ter tanto problema. Só que o problema é que ele estava comissionado dentro de um gradil de metal de 2 metros de altura. E o robô entrava embaixo. O robô Estava literalmente próximo ao ficava chão. enjaulado ali, sem Exato. comunicação e sem conseguir sair de lá. E aí a gente foi, analisou e resolvemos lá. Tá operando até hoje esse cliente. Mas que a gente fala, são cenários em que, quando o pessoal desenvolveu, eles não tinham provavelmente esse conhecimento que a estrutura era metálica, né? Então, que nem a gente fala, é uma questão que a gente sabia-se que ia ter robô. Uhum. Beleza. Vamos instalar a antena, essa antena funciona, beleza. Mas, e aí o que tem além? Então, tipo, eles tinham informação parcial. E que nem às vezes quando a gente tem situações assim, é muito comum, às vezes a gente brinca, né? Tentar achar um culpado. Mas às vezes é uma situação, um exemplo, foi pedido um projeto e tal, e recebeu essa informação. Daqui a pouco falou, no meio do projeto, vai ser essa estrutura, porque não sabia se que estrutura ia ser usado para fazer essa movimentação. E aí tem coisas que vão se desenvolvendo ao longo do projeto, Com certeza. né? E que vão se ajustando segundo a necessidade do cliente. E, obviamente, a estrutura também tem que se ajustar a atender aquilo. E o Wi-Fi não fica longe disso, né? Porque o pessoal acha que o Wi-Fi como você falou, né, no começo, é a mágica. Bota a antena ali, vai ter o Wi-Fi para todo mundo, né? Quando você faz um projeto que é com um cabo de rede, quando você muda o projeto, você muda as mesas de lugar, você vai ter que mudar os pontos de rede, porque o teu ambiente mudou, então a tua estrutura vai se ajustar com relação àquilo. O pessoal acha que colocou a antena, tá tudo lindo e maravilhoso. Na maioria dos casos, vai atender. Mas às vezes a mudança que acontece, ela é mais brusca, né? Um exemplo aqui eu usava para um escritório, agora eu vou usar para não sei, alguma coisa que forneça uma determinada interferência.
E aí o Wi-Fi começa a ficar ruim. Não é que Ou até equipamento mesmo para um ficou ruim. escritório, mas, por exemplo, usava mesa de madeira, vai fazer uma alteração, por exemplo, num sentido mais industrial, igual é que hoje, bota aquelas mesas de Enche ferro espelho, mesmo, Uhum. ou enche bota espelho. espelho, alguma coisa nesse sentido. Né? O mesmo ambiente, na mesma posição, mas mudou o material Com que está alguma sendo usado. alteração física, e não é por mau dimensionamento. Uhum. É porque a empresa também vai crescendo, ela Sim. também organicamente, ela vai mudando, ela vai se alterando, ela vai se atualizando também. Uhum. Então, tá perfeita a tua colocação, porque no momento que foi assinado o contrato da outra empresa ali, era o que eles tinham de informação. E muitas das vezes, depois de já instalar, depois de um certo tempo, 6 meses, um ano, a empresa decide, não, vamos fazer uma alteração na nossa estrutura aqui. Eu boto uma estrutura metálica, boto uma parede que não existia, boto um espelho, ou um vidro, que também influencia bastante. Uhum. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e nem sempre você vai achar um culpado Uhum. propriamente dito. Não foi a Sim. culpa da empresa que fez algo mal feito, mal dimensionado, não. Ela fez bem dimensionado, pautado Naquela realidade. naquela realidade no momento, exatamente. Então, é algo muito interessante também, e é um ponto que nós sempre comentamos que aquilo que a gente tinha informação ontem de tecnologia como um todo, Uhum. hoje a gente já está É desatualizado. diferente. Já tem um produto novo que foi lançado, uma nova variação em alguma IA que está trazendo um outro benefício, uma outra usabilidade para um produto que a gente já tinha e não sabia que fazia determinada coisa, porque vai inovando, vai Uhum. sendo atualizado os firmwares dela, tu vai chegando a um ponto que, se eu parar por 6 meses, tu começa Já basicamente era. do zero, Uhum. né? Porque é tanta evolução, é tanta informação, e esse é um dos pontos mais cruciais. É tanta informação, e nem sempre ela é verdade. Então, chega a informação para mim que eu mesmo posso comprar e instalar na minha empresa. Poxa, eu sou um entusiasta de tecnologia, eu vou colocar, eu vou mesmo instalar. Porque eu quero sentir o drama do Uhum. negócio, literalmente, né? Vou lá e instalo, cara, perfeito, tá funcionando, tá Wi-Fi, tá chegando no meu celular, ok. Só que aí falta os pontos que a gente está apresentando aqui agora. Os ajustes finos de canal, Uhum. de potência, de largura, tudo isso é dimensionado de acordo com cada ambiente. Mais Cada uma vez, cenário. não é uma receita de bolo. Então, tudo aquilo que eu tenho no meu ambiente ou de desejo do cliente, Uhum. eu tenho que executar da melhor maneira possível. Sim. E daqui a 2 dias ele já pode ligar me reclamando. Uhum. Ou ele pode, daqui a 20 anos, falar que, poxa, eu vou expandir minha empresa, eu quero colocar mais algumas. E é feito um novo projeto e tudo mais. Porque o Wi-Fi, quando ele é bem dimensionado, cara, é bem tranquilo. Dura Sim. anos e anos, assim. Sim. Hoje, os grandes players de mercado, eles já entraram numa, numa curva de evolução que o dispositivo, a qualidade do dispositivo ela é muito semelhante. O que vai diferenciar é o que a mais você quer fazer. Uhum. Agora, trazendo para o lado da Ubiquiti ali, algo que diferencia bastante eles é não ter o licenciamento. Sim. Você tinha Então, assim, comentado antes. eu vou colocar número X de access points ou de antenas nos meus switches, porque eu tenho que ter a minha comunicação também. E como que eu vou controlar tudo isso? Hoje a Ubiquiti ela tem gratuitamente uma plataforma limitada, claro, a um número X ali de antenas. Se não me falha a memória, são 50 antenas, 50 ou 70, o que já é bastante coisa. Uhum. E eu instalo na minha própria máquina, não preciso ter um servidor robusto para isso, mas eu instalo numa máquina, num notebook, do responsável que seja. Eu já tenho tenho acesso a essa controladora, como me chamam, né, que é o Unified Uhum. Controller. Nela eu consigo fazer redes de Wi-Fi diferentes, eu consigo fazer limitações, eu consigo fazer perfis de usuário, perfil de utilização, VPN. VPN, enfim, eu consigo usar bastante coisa sem licenciamento. Aí beleza, eu tenho agora minha empresa que cresceu mais ainda. O que que eu preciso colocar? Uma controladora física. Eu instalo a controladora, jogo todos os dispositivos ali, vou ter um range bem maior de dispositivos que eu posso
adotar, como eles chamam, né? Seja as antenas, sejam switches ou algum outro dispositivo que esteja ali na minha rede. Eu tenho uma limitação muito maior de MAC address, por exemplo. Então, se eu estou numa empresa que eu quero que o usuário só consiga logar naquele notebook ou naquela máquina, utilizando aquele MAC address, vinculado com um AD de um Windows, alguma coisa assim, ou uma configuração de Linux, eu consigo fazer todas essas integrações, sim. Então, é algo bem completo, e aí o pessoal sempre pergunta, quanto é? Eu falo, sim, não tenho licenciamento. Por isso que eles Você vai para hoje, muitas marcas, você compra antena, você você já tem que não licenciar, pode esquecer da licença da antena, senão não funciona. senão não funciona. Tem ali usa de peso de porta. E um peso de porta é bem caro, né? Porque não funciona sem esse licenciamento. Então, o Equity ela já vem na contramão, mais uma vez, citando Sim, ali, de alguns pontos que os outros players, os outros fabricantes a nível mundo, eles trazem. trazem. Exatamente. Então, cara, eu já faço aquela venda casada. Vendo antena e licença. Ou eu tiro o valor da licença, E joga em cima da antena. jogo em cima da antena, e a partir de 24 a 36 meses, chega um aviso para você. Favor licenciar seu dispositivo para que continue com a sua operação. Poxa, mas eu não tive que comprar licença. Sim, porque estava embutido no valor do produto. Então, em contrapartida, o Ubiquiti ela já fala, cara, não vai ter licenciamento, é tranquilo, é gratuito, você pode utilizar, só vai precisar controlar esse cara. Vai precisar adotar em uma controladora, seja ela Uhum. física ou seja em nuvem, né? Que alguns casos você Sim. consegue fazer também. Consegue ter um acesso remoto, consigo mudar a senha Uhum. da internet sei lá, numa casa, de uma pousada que eu tenho numa cidade bem distante. Eu não preciso ir lá fisicamente para isso. Sim. Eu acesso remotamente através do meu aplicativo no telefone É que nem um e exemplo, tem resolvo a um minha cliente que a situação. gente atende que a gente fez recentemente um projeto para ele e eram 3 unidades e esse final de semana eu estava vendo uma questão para ele e acabei olhando e conferindo como é que estavam as outras unidades pelo celular. Abri o aplicativo, ia numa unidade, verificava em outra que a gente fala. O próprio cliente daqui, ele não precisa às vezes contratar uma empresa em cada um dos locais para controlar. Beleza, ele vai precisar de alguém local para prestar alguma manutenção, mas a parte de configuração, verificar como é que está o sinal do usuário lá, às vezes ele consegue em uma única empresa controlar todo o Wi-Fi dele. Ah, estou com um problema. Reinicia a antena, verifica se o sinal da pessoa realmente está baixo. Porque às vezes o pessoal está ali, está conectando, mas no meu de casa funciona, mas não sei o que, e aqui não está funcionando. Só que nem tudo sempre vai ser antena, que nem você falou. Vai depender também do dispositivo que está na ponta. Às vezes é um dispositivo muito antigo, ou é alguma questão nesse sentido, ou trabalha em uma tecnologia que vai ter um pouquinho mais de lentidão. Então, tem N fatores que tem que ser levado em conta também. Sim. Até, né, que nem a gente falando antes do meio físico, né, uma coisa que eu queria que talvez você falasse aí para o pessoal, um pouco que nem o exemplo, quando a gente está falando meio físico, coisas que atrapalham. Uma que o pessoal já sabe agora é o espelho, Uhum. outra é o vidro, né, que interfere. O que mais tem aí que o cliente às vezes, que a pessoa que está lá na ponta, ou a pessoa que tem mais leigo, pô, eu tô com um sinal ruim, o que que será que pode ser? Né? Água, como é que seria? Tipo um exemplo, uma lâmina de água. Cara, é que a lâmina de água, ela não vou dizer que ela seja semelhante, Uhum. mas ela vai absorver também o sinal. Sim. Então, assim, vou trazer um outro exemplo e mais uma curiosidade. A Ubiquiti, na verdade, ela não nasceu com os access points. Ela nasceu para você fazer comunicação ponto a ponto ou ponto multiponto. Uhum. E depois, por uma necessidade de mercado, que eles desenvolveram as antenas que hoje eu não tenho acesso a números exatos, mas uma grande fatia do faturamento deles, se não grande parte, seja os access points ali. Então, vamos pensar que eu tenho um lago, tenho uma casinha aqui, e eu tenho o meu sinal de internet chega nesse ponto aqui. E eu quero passar através de um ponto a ponto. Se eu tivesse no meio, sei lá, Até. na mata, assim, claro, tem que ter Uhum. visada, né? Sim. Mas se eu tivesse na mata, a minha preocupação ia ser: eu tenho uma visão limpa de um ponto para outro? Tenho, beleza. Eu só Uhum. vou instalar, faço as configurações de cada um dos lados e pronto, está funcionando. Nesse ponto da água, seja uma lâmina de água, um rio, um mar aberto, é muito mais complicado. Por quê?
o sinal, a onda que ela faz é diferente. Eu não estou falando da onda do mar, da água, Sim, mas sim. a onda do sinal ali que a gente não enxerga, ela vai ser influenciada, ela vai ser impactada por conta do reflexo da luz na água. Então isso vai interferir, isso é física. Então Sim. ela vai interferir no sinal que está sendo emitido, porque, cara, aquele solão, verão, 35 graus na sombra, Uhum. vai estar aquela lua gigantesca ali, vai refletir o sinal. É igual tu tá na praia lá curtindo, tu começa a olhar pro fundo no mar assim, tu vê que ela dá um brilho. Isso Uhum. influencia bastante. Então a lâmina de água, ou fazer uma comunicação ponto a ponto entre os dois pontos ali, que tenha uma lagoa, um rio, um mar nesse meio, isso vai influenciar também. Sim, Influencia bastante. sim. Falando um pouquinho pro pessoal também, que tu falou ponto e multiponto. O que que seria isso para quem não conhece? Não sei se o Saulo sabe o que que é o ponto multiponto. Aí, eu É tinha que ter interessante que até perguntado, eu né? já me entendo mais ou menos. Tá, que eu sei, mas vamos lá. Você já teve internet via rádio na tua casa? Hum. Mas já Sabe conheceu alguém Sim, que tinha? não, conheço a tecnologia, só não tive. É a tecnologia ponto multiponto. Ele tem aquela antena gigantesca lá, 20, 30 metros de altura, tu vai perceber, na próxima vez que vê, hoje não é mais tão comum, Uhum. mas ainda existe, você vai perceber que na parte de cima dela, ela tem alguns dispositivos fazendo um círculo em volta dela. Cada uma delas é uma antena que ela envia o sinal para cada residência. Antigamente era assim. Então a tecnologia via rádio, na verdade o rádio é o dispositivo que fica em cada uma das casas. Então ela fica ainda, né, para quem Ainda ainda tem. trabalha com isso, ela fica em cima da casa, o rádio é o receptor, e eu tenho lá na antena quem está emitindo. Então, esse é o ponto multiponto, porque eu tenho um que emite Por vários que recebem. para múltiplos dispositivos que vão recebendo. Agora, o ponto a ponto é literalmente a gente conversando aqui. Agora, o ponto multiponto é eu falando, você recebendo, o William recebendo, o pessoal de casa recebendo a informação também. Então, Uhum. esse seria o ponto multiponto. Um transmissor, vários receptores, e o ponto a ponto é a instalação muito comum hoje em dia para câmera de elevador. Tu coloca uma ou embaixo ou em cima, enfim, da cabine Uhum. e uma outra que fica Em cima do elevador. em cima do elevador. Então ela tem essa comunicação. O elevador pode 70 andares, como ela vai estar fixa e embaixo ela vai estar fixa também. Eles têm a visão, eles trocam informações toda hora. Ó, tô no andar 70, tá vendo a imagem aí? Não, tô recebendo aqui. Tá mandando pro gravador da imagem, tu tá vendo ali. Então, ponto a ponto, é isso. Eu procuro sempre trazer exemplos do dia a dia que são lúdicos, assim, porque, Uhum. cara, todo mundo que já viajou ou ficou parado em algum sinal vermelho de cidade já percebeu, olhou pra cima e falou, cara, o que que é aquela antena cheia de coisinha em volta lá? Agora, mais uma curiosidade. Então, esse é o ponto multiponto. E o ponto a ponto ali, todo mundo que mora em prédio, assim, tem câmera nos elevadores, tem que ter uma dessa para Tecnologia funcionar. usada. Uhum. E tu percebe como a tecnologia vai evoluindo, porque antigamente era muito comum tu utilizar cabo. Usava esse quadro para elevador. Aí o cabo que ia nessa câmera se prendia na estrutura do elevador a cada 3, 4 meses. Precisar fazer uma manutenção então. Tinha manutenção. E a manutenção não é barato. Por quê? Não. Tem que chamar o pessoal do elevador para lá pararem o elevador e ficar ali supervisionando. Mais o técnico que está ali, mais o cabo, mais a câmera, que às vezes dava até uma sobretensão, Uhum. porque é uma estática muito grande que tem na cabine. Então, olha o custo que tinha disso. Hoje você coloca um ponto a ponto ali, vai fazer a instalação anos ali. Não Não tem incomoda assim. mais. A manutenção vai ser só aquela manutenção preventiva, Uhum. né? Ver se está funcionando, ver se por algum acaso não se perdeu alguma configuração Uhum. e E ainda assim é uma intervenção muito mais simples. muito mais simples. Não é tão invasiva financeiramente para um condomínio ou, enfim, Sim, para uma sim. empresa que seja. E voltando um pouquinho sobre a questão das interferências, a gente soube ali de espelho, que a gente tem que ter uma atenção, a gente soube sobre parte de água, sobre vidro, né? A estrutura metálica também, que causa uma diferença, não necessariamente vai ser pior ou melhor, mas ela interfere a forma como você Recebe. recebe o sinal, né? A gente tem que ter atenção aos nossos dispositivos, que eles também fazem parte dessa comunicação, não é só a antena, é o que a gente está mandando também. O que mais a gente teria aí? De ter Vou- atenção ou alguma coisa que. Vamos pensar num condomínio residencial. Uhum. Se você for fazer uma instalação em Joinville, por exemplo,
Tu vai ter que se ater a como está o sinal, aos outros sinais que tenham perto ali. Por isso que eu bato muito na tecla de fazer essas análises. Porque quando você vai mexer na parte de canal, tu consegue usar algum aplicativo de sua escolha, que você faz essa análise do ambiente como um todo. Cara, o que que eu tenho de sinal aqui? O que eu tenho o que vai me impactar aqui em volta? Agora eu vou colocar em uma metrópole, no centro de São Paulo. A quantidade de prédio que tem em volta. Cada prédio tem inúmeros apartamentos e vai ter inúmeros roteadores ali mandando seu sinal, inúmeros access points enviando e recebendo, inúmeros. Então você tem que encontrar qual é o canal que está com o menor ruído e deixar ele fixo. Se você deixa no automático, agora eu estou com o canal 1 aqui, ele está limpo. Poxa, agora o canal 3. Mas o canal 3 agora, às 11h20, ele está limpo. 11h25 ele já vai estar lotado. Então você encontra aquilo ali, aquele que é o melhor canal, e deixa fixo. Por boas práticas, deve ser feito dessa maneira. Porque se todos ficarem no automático, você vai sempre ter um problema. Sim. Porque ele vai ficar variando, ele vai ficar oscilando, nem sempre ele vai estar naquela tua boa prática. Não, no Pensando box, como não. empresa, se eu tenho 3 andares, dá um melhor exemplo. Se eu tenho 3 andares de empresa, eu não posso deixar eles no automático, porque eles vão ficar sempre pegando o mesmo. Ah, eu estou pegando informação lá do andar do William, que está limpo, então eu vou pegar o mesmo canal que ele. Só que o teu é o segundo andar, e o dele já está completamente corroído, ou sujo, como o pessoal diz. Isso vai influenciar bastante, sabe? Então, nesse ponto, é interessante que você faça dentro da empresa ali essa leitura também e saiba que a antena número 1, ela vai ficar no canal 1, a antena número 2 vai ficar no canal tal, a antena número 3 no canal tal. Por quê? Cara, deu alguma interferência, deu alguma reclamação, meu Wi-Fi ficou ruim, eu já sei qual tá em qual canal e eu consigo fazer essas manutenções, eu consigo reconfigurar elas. Porque às vezes ninguém te fala. E tem um pessoal que está na bancada ali, ele precisava de um sinal bem próximo ali para fazer algum teste, ele ligou um outro roteador. E ali já começa uma influência. Entendeu? São exemplos assim, que às vezes parecem exemplos bobos, Sim. mas que influenciam bastante, sabe? Então, por isso que eu bato na tecla, que isso é muito da física. Porque se eu tenho muitos outros sinais, isso vai interferir no meu sinal Wi-Fi também. Sim. Porque ele precisa enviar e transmitir informação. Se eu tivesse uma onda de radiofrequência muito forte aqui dentro, podia colocar a antena mais potente que tivesse, que ia dar Ia interferência. dar interferência, não ia funcionar. Exatamente. Então eu teria que, de alguma maneira, fisicamente, né, até uma construção civil, alguma coisa assim, impedir um pouco dessa radiofrequência que vem de fora para manter a minha operacionalidade aqui dentro. Então, isso tudo influencia. É muito mais complexo do que parece. Sim. Porque são vários pontos para até você conseguir fazer uma entrega perfeita daquilo ali. São vários pontos que você tem que observar, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Não, é muito mais simples do que parece. São vários pontos que você precisa seguir e se atentar. Tem uma complexidade, mas também não é, mas é simples. Sim. Como tudo, né? É o famoso andar de bicicleta. Cara, Sim. eu não vou ter equilíbrio nunca disso aqui. Deu a primeira, a segunda, a terceira pedalada, pô, eu vou até para a Olimpíada agora. Né? E é basicamente a mesma coisa. Tudo aquilo que a gente não tem o conhecimento parece um bicho de 7 cabeças. Você fez uma vez, cara, é simples. E aí tu vai replicando, vai replicando. Na quinta Vai obra que entender. você faça, poxa, agora eu já sei que eu posso partir nessa linha aqui que vai ser melhor para o meu cliente, porque eu já tenho experiência dos outros também. E compartilhando com a comunidade, que é o que o pessoal do Ubiquiti gosta bastante e, né, incentiva para que isso faça, porque você vai propagando informações, você vai propagando as suas experiências, e isso tudo vai auxiliando. Ainda mais hoje que o acesso à informação é muito tranquilo. Tem sempre que validar a informação, porque como eu disse antes, hoje você tem tanto Tá acesso à atualizando informação sempre, né? que nem sempre a pessoa manda uma informação verdadeira. Sim, sim. Não é Então, sempre bom sempre validar, checar, vou ali, pra checo, garantir faço o que, teste, valido, cara, isso aqui realmente funcionou, ok, posso levar isso para frente aqui na minha empresa. Se não, como diz a famosa frase, né? Falar até papagaio fala. Né?
Mas obrigado pela presença. A gente vai encerrando aqui o nosso podcast, né? A gente agradece a todos que estão acompanhando a gente agradece a parceria e agradece a presença. Se quiser mandar um recado aí para o pessoal. Agradecer o convite, Saulo e William. É um prazer estar compartilhando do pouco, né, que de bagagem que a gente adquire ao longo dos anos, e é muito interessante passar de uma maneira não tão técnica, uma maneira um pouco mais informal nessa conversa, nesse bate-papo, algumas informações que são muito importantes para o pessoal no dia a dia, né? Sim. Alguns exemplos aqui, tenho certeza que o pessoal de casa já vai entender, puxa, mas agora eu sei por que na minha casa não está funcionando tão bem. Então, mais uma vez, agradecer o convite em nome da DigitalSat e em nome de Fernando também pelo convite, é um prazer. E, pessoal, qualquer projeto, dúvida e necessidade,